Abraão estava sozinho, enfrentando a imensidão do deserto. O vento soprava forte, levantando nuvens de poeira e areia, e o homem, com os pés firmemente plantados no chão, parecia pequeno diante do vasto cenário árido. O calor do sol abrasava sua pele, mas ele não se movia. O deserto, com suas dunas douradas e sua imensidão silenciosa, parecia um reflexo da solidão em seu coração. Ele olhou para o horizonte, onde o céu e a terra se encontravam, sem fim, sem respostas. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas o peso de sua jornada estava cada vez mais claro em seus olhos. Abraão era um homem de fé, mas também de dúvidas. Ele se perguntava se estava realmente cumprindo o propósito de sua vida, se essa solidão fazia parte do plano maior. Ao longe, as sombras do deserto se alongavam, e Abraão sentiu o peso do desconhecido, do futuro que se estendia à sua frente, sem nenhuma certeza de onde ele realmente iria. Foi quando ele sentiu a presença. Não foi uma sensação qualquer, mas algo profundo, algo divino. O vento que antes parecia tão agressivo, agora parecia sussurrar algo em seu ouvido. Abraão virou-se rapidamente, mas não havia ninguém à sua vista. Ele franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo, até que uma voz suave e autoritária ecoou dentro de sua mente. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A voz não era humana, mas parecia ressoar em todo o seu ser. O comando era claro e direto, mas o medo tomou conta de seu peito. Uma sensação de estar diante de algo muito maior do que ele. Mas, ao mesmo tempo, havia uma paz inusitada, uma serenidade que acalmava sua alma turbulenta. O que estava sendo pedido não era simples. Ele deveria abandonar tudo o que conhecia, sua terra, sua família, suas raízes, e partir para o desconhecido, confiando que algo grandioso o aguardava, sem saber o que seria essa terra prometida. Deus continuou falando com Abraão, revelando-lhe que sua jornada não seria em vão. Ele o faria pai de uma grande nação, uma promessa que parecia impossível à primeira vista. Abraão olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer, e ouviu as palavras: Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. As palavras reverberaram em seu coração. Uma grande nação? Como isso seria possível? Ele olhou para Sarai, sua esposa, e viu nela um reflexo de suas dúvidas. Sarai era estéril. Não poderiam ter filhos. Como poderia ele ser o pai de uma nação, se ele não tinha sequer um filho para herdar suas promessas? Mas Deus o tranquilizou, dizendo-lhe que, mesmo na sua velhice, ele faria surgir de Abraão uma descendência como as estrelas do céu. Abraão, então, sentiu algo mudar dentro de si. Um fogo, uma chama de esperança que antes não existia. Ele sabia que o caminho à sua frente seria árduo, mas a promessa era grandiosa demais para ser ignorada. Abraão não hesitou. A obediência a Deus foi imediata, um sinal de sua fé e confiança. Ele deixou para trás sua terra natal, a cidade de Ur, e partiu para uma terra desconhecida. A jornada foi longa e árdua, mas Abraão seguiu firme, com o coração renovado pela promessa que recebia a cada passo. Sarai, sua esposa, e seus servos seguiram com ele. Eles caminhavam sob o céu imenso, atravessando montanhas e desertos, enfrentando dificuldades, mas confiando que o futuro reservava algo melhor. Enquanto viajava, Abraão não podia deixar de pensar na grande responsabilidade que estava assumindo. Seria ele capaz de cumprir a missão que Deus lhe dera? Seria capaz de ser o pai de uma grande nação? Mas, apesar das dúvidas que surgiam, ele sentia que algo maior estava guiando seus passos, algo que não poderia ser ignorado. Após vários anos de caminhada, Abraão chegou a uma terra estrangeira, onde se deparou com Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho, e ao encontrá-lo, Abraão se prostrou diante dele, reconhecendo-o como alguém abençoado por Deus. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Abraão, tocado pela presença de Melquisedeque, ofereceu-lhe um dízimo de tudo o que havia conquistado em suas batalhas, reconhecendo que, sem a bênção de Deus, nada teria sido possível. Esse encontro significava mais do que um simples gesto de reverência. Era uma reafirmação da promessa de Deus e da posição única que Abraão ocupava no plano divino.
Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que Abraão ainda tinha dúvidas. Ele precisava de um sinal mais forte, uma confirmação de sua promessa. Então, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Ele pediu que Abraão preparasse um sacrifício, e no momento em que ele cortou os animais e os colocou no altar, Deus fez um pacto com ele, dizendo: "A tua descendência herdará esta terra." Abraão ficou maravilhado com o que havia acontecido. A aliança divina não era apenas uma promessa de bênção, mas um compromisso eterno entre Deus e seus descendentes. Abraão, com o coração cheio de fé, aceitou o pacto e sentiu-se mais próximo de Deus do que nunca. Ele sabia que a terra prometida estava ao alcance e que ele faria parte de algo grandioso que transcenderia sua própria vida. Os anos se passaram e, apesar da grande promessa que Deus lhe fizera, Abraão ainda não tinha filhos com Sarai. Ambos envelheceram e Sarai, que já estava em seus anos avançados, começou a acreditar que seria impossível conceber. Porém, Deus, mais uma vez, mostrou sua fidelidade. Sarai, já idosa, engravidou e deu à luz um filho, a quem Abraão deu o nome de Isaque. Isaque era a chave para o cumprimento da promessa. A partir dele, uma grande nação surgiria, como as estrelas do céu. Abraão, com o coração cheio de gratidão, viu em seu filho o reflexo da fidelidade divina. Ele sabia que a promessa de Deus estava se concretizando e que sua descendência seria maior do que ele poderia imaginar. Deus, em sua grande sabedoria, testou a fé de Abraão de uma forma que jamais poderia imaginar. Ele pediu que Abraão oferecesse Isaque como sacrifício. Abraão, com um coração pesado, seguiu as ordens de Deus, confiando que algo grandioso aconteceria, mesmo em meio à dor e ao sacrifício. No topo da montanha, com Isaque amarrado sobre o altar, Abraão levantou a faca, pronto para cumprir a ordem de Deus. Foi nesse momento que um anjo do Senhor apareceu e o impediu de sacrificar seu filho. Deus havia visto a fé de Abraão e a promessa foi reafirmada. Isaque foi poupado e Abraão, embora tomado pela dor, sabia que sua fé havia sido testada e confirmada. Anos se passaram e Abraão se tornou o patriarca de uma grande nação. Sua história e sua fé foram passadas de geração em geração e sua descendência se espalhou pela terra. Deus cumpriu sua promessa e Abraão, com um coração cheio de gratidão, olhou para os filhos e netos que surgiram a partir de Isaque. Ele sabia que sua jornada não havia sido em vão. A terra prometida, as estrelas no céu e a grande nação haviam se tornado realidade.